Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto, sob a forma de música. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Nós já pregamos aqui sobre essas declarações que Deus fez para o povo. E isso deixou o profeta muito alarmado, E diante dessas declarações, aí a segunda parte ele vem e diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sobre essas declarações, bom, se você ler o livro do profeta Abacuque, você vai ver que Abacuque, ele chega dia de Deus e fala assim: Deus, o povo está em pecado, o Senhor não vai fazer nada não? É mais ou menos isso. Deus, o teu povo está em pecado, o Senhor vai ficar quieto, o Senhor não vai agir, o Senhor vai deixar isso, o Senhor não vai fazer nada não, Deus? Deus responde para Abacuque: vou fazer sim, eu vou punir o meu povo, eu vou levantar um inimigo para punir o meu povo. Quando Deus declara isso, Abacuque, que tinha perguntado para Deus: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, Abacuque vai e volta atrás. Ah, não, Deus, não faz isso não, desse jeito não. E aí Deus começa a fazer algumas declarações sobre como Ele vai tratar do pecado do povo. E diante dessas declarações, Abacuque vai ficar alarmado com isso, com essas declarações, porque diante dessa punição que viria para o povo estava vivendo uma vida socialmente ruim, economicamente ruim, politicamente ruim, nada estava dando certo para a nação. E Deus vem e ainda diz que vai punir o povo dele. Diante dessas declarações, é que Abacuque ele vai fazer uma oração, ele vai orar. E aqui vai o princípio de uma vida avivada. Porque a única vida que nós temos que viver, eu falo, a vida cristã é uma vida avivada, irmãos. Eu sei que tem pessoas que já desistiram de viver essa vida avivada. Já se acostumaram com a frieza, já se acostumaram com o desânimo, já se acostumaram. E acham que está tudo bem, mas não está. Porque a vida que Deus tem para nós é uma outra vida, tem que ser uma vida avivada. Abacuque sabia disso, ele sabia disso, então ele vai fazer uma oração, que é essa aqui: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Existe uma igreja no livro do Apocalipse, irmãos, a igreja de Sardes. Eu acho que algum de vocês já conhece essa igreja. A Bíblia diz, Apocalipse 3:1, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu não vou ler. Eu vou ficar aqui só em Abacuque mesmo, mas eu quero falar um pouco sobre essa igreja de Sardes, que tem tudo a ver com o que eu vou pregar aqui hoje. Quando nós analisamos a vida da igreja de Sardes, essa igreja lá do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que essa igreja tinha três coisas. A Bíblia diz que essa igreja tinha obras, que essa igreja tinha reputação e que essa igreja tinha fama de viva. Fama de viva, apenas isso. Mas a verdade é que essa igreja de Sardes tinha apenas a fama de viva, mas ela não era viva. A Bíblia diz que esta igreja de Sardes era uma igreja que estava espiritualmente morta. Apesar de ter fama de viva, ela estava espiritualmente morta. Porque para Deus o importante é a espiritualidade. Eu não sei se você já entendeu isso. Para Deus o importante é como eu estou diante dele. E não como eu estou diante da sociedade, até mesmo diante da igreja, mas como eu estou, como você está diante dele. E aí a Bíblia vai revelar que essa igreja, na verdade, as suas obras eram más diante de Deus,
a Bíblia vai dizer que as vestes desta igreja estavam contaminadas, e que essa igreja estava infestada pelo pecado. Eu vou repetir. A igreja de Sardes tinha obras, pelo menos achava que tinha. Tinha reputação, pelo menos achava que tinha. Tinha fama de viva, mas estava espiritualmente morta. E na verdade as suas obras eram más, suas vestes estavam contaminadas e a igreja estava infestada pelo pecado. Infestada. Onde há isso, irmãos, más obras, vestes contaminadas e pecado, Deus não está ali não. Deus não opera ali não. E aí fica aquela reunião vazia, aquela reunião fria, aquele culto frio, e aquela, sabe, aquela coisa sem vida, aquela espiritualidade morta, nada acontece na igreja, nada muda, sabe, nada, absolutamente nada. E aí as pessoas começam a apontar dedo para todo mundo e se esquecem de apontar o dedo para si. O problema é o pregador, o problema, sabe, é o ministério de louvor, o problema é fulano, o problema é ciclano. É por isso que a igreja está do jeito que está e tal, aquela coisa toda, e se esquece de fazer uma autoavaliação. Porque nós somos um corpo, irmão, tu entende isso? Nós somos um corpo aqui. Eu sei que tem pessoas que aparentemente parece que estão unidos a nós, mas não estão. Porque não tem relacionamento conosco, não tem comunhão. Não tem. Sabe, parece que estão ligados, mas não estão ligados. Tem aparência de membros da igreja, mas não são membros da igreja. Não são. Só tem aparência de que são, mas não são. Tem aparência que são minhas ovelhas, mas não são. Não são. Bom, se isso está acontecendo aqui nessa igreja, se Sardes, a igreja de Sardes, se parece com essa igreja, ou essa igreja se parece com a igreja de Sardes, se nós temos obras, temos algum tipo de reputação, se nós temos algum tipo de fama de que estamos vivos, mas Deus é que sabe disso, e se através de uma avaliação um pouco mais precisa, né? Através de um acompanhamento mais de perto, analisando mais a vida da igreja, se através dessa avaliação, o que nós estamos realmente vendo são obras más, gente contaminada com coisa que não presta, contaminado com amargura, contaminado com ódio, com angústia, com ressentimento, com inveja, com ciúme, com pressuposições, com fofocas, infestada pelo pecado. Isso significa que, se isso estiver realmente acontecendo aqui, isso significa que a espiritualidade desta igreja, ela é completamente superficial. Apenas superficial. E Deus não nos chamou para vivermos uma vida espiritual superficial, de aparência. De aparência. Essa falsa espiritualidade ou essa superficialidade espiritual, ela tem que ser combatida. Combatida, ela tem que ser denunciada como está aqui agora e ir para o combate. Olha só. Temos que sair da superficialidade. Temos que sair dessa falsa aparência. Não, pastor, vamos parar com isso. Ou tu é, ou tu não é. Ou você faz, ou você não faz. Ou você de fato ama essa igreja e tem a comunhão verdadeira com ela, ou então você procura uma igreja para você viver assim. Porque aqui nós não vamos, eu não vou tolerar,
superficialidade aqui. Essa falsidade aqui não, negão. Não. Aqui tem que ser para valer. Tem que ser para valer. E é por isso que Deus, o tempo todo, está despertando essa igreja. O tempo todo. Trazendo palavras de despertamento o tempo todo. Desperta, acorde, se levante. E eu estou vendo milagres acontecendo aqui na vida dessa igreja. Algo impressionante está acontecendo na vida de alguns irmãos. Eu gostaria que fosse na vida de todos. Eu gostaria, porque a pregação é para todos. Mas tu não toma posse, irmão. Se tu não toma posse, como é que você vai experimentar o que alguns irmãos estão experimentando aqui? Se em vez de você dizer amém para o que nós pregamos aqui, você fica cheio de racionalidades, racionalizando tudo, aquela coisa, botando desculpa para lá, desculpa para cá, é por isso que tua vida não muda, porque em vez de você tomar posse, em vez de você obedecer, você fica se justificando o tempo todo, o tempo todo. É porque eu não posso divulgar, irmãos, os testemunhos que eu e minha esposa ouvem. De pessoas que mandam mensagens para nós. Irmãos, desculpa, viu, meu queridão? Beleza? O esposo de Dejana está aqui. Você sabe que horas esse homem estava pronto para ir para o culto hoje? Irmã. Enquanto ele estava pronto para vir para a igreja, acho que 5 horas da tarde já estava pronto, né? Por aí. 5 horas já estava perguntando, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Tem gente aqui, membro da igreja há 10 anos, 20 anos aqui na igreja, que está aqui hoje a pulso. Que está aqui hoje, mas não gostaria. Está aqui hoje, mas eu vou lá, sabe? Eu vou lá. Enquanto eu olho para ele, eu vejo nele um milagre. Um milagre, irmãos. Eu vejo gente aqui que nunca leu a Bíblia toda, já está quase terminando, aleluia. Gente que nunca leu um livro, está aí comprando livro, pastor, estou mergulhando, pastor, meu Deus, minha vida está mudando, maravilha, aleluia. Gente que tinha uma deficiência no seu caráter cristão, hoje, na caravassura da laia, a gente enxerga uma mudança. E eu falo, meu Deus, o que o Senhor está fazendo na vida daquela irmã? Deus, o que o Senhor está fazendo na vida daquele irmão? Faça na vida da igreja toda. Sabe o que de fato nós estamos precisando? Nós aqui, eu estou pregando é para a igreja aqui. Eu sei que essa mensagem está sendo gravada e tomara que o Espírito Santo fale com alguém que está nos ouvindo também pela internet. Mas a mensagem é para vocês aqui. Sabe o que nós estamos precisando? De despertamento, de arrependimento e de avivamento. É isso que nós estamos precisando. Despertar esse povo. Aleluia, despertar. Precisamos levar esse povo a se arrepender desses pecados. Aleluia. E através desse despertamento e desse arrependimento, com certeza, irmãos, haverá um avivamento. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Só que isso não acontece assim, sabe? Precisamos aumentar esse grupo de pessoas que querem esse despertamento, de pessoas que querem se arrepender, para que possamos realmente ser uma igreja avivada, aos olhos de Deus, não aos olhos da sociedade, mas aos olhos do Pai. Porque como a igreja de Sardes, muitas igrejas por aí têm fama de igreja avivada, mas não é. Tem fama de que está viva, mas está espiritualmente morta. Espiritualmente morta. E é isso que nós encontramos aqui na oração do profeta Abacuque. Deus aviva a sua obra.
Aviva a sua obra. Eu acho que antes de nós reformarmos esse templo, precisamos ter uma reforma em nós. Em nós. Porque não vai adiantar nada nós reformarmos esse templo aqui ou comprarmos outro lugar e fazer um outro templo, se a nossa espiritualidade for a mesma, se a nossa piedade for a mesma, se a nossa devoção for a mesma. Antes de mudar esse templo físico, esse prédio, tem que haver uma mudança nesse templo construído pela própria mão divina. Eu e você. É como diz lá o hino do grupo Voz da Verdade: mude o mundo, mas mudando primeiro você. É o hino dele, é um hino muito bonito. Mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito Santo te envolver. Aleluia. É um hino muito bonito. Quando Abacuque, ele clama a Deus, Deus aviva a tua obra. Na verdade, essa palavra avivamento vem daqui. E avivamento significa tornar vivo aquele que está quase morto. Talvez você está aqui hoje, talvez você não está completamente morto ainda. Talvez há vida em você, um pouco dela, é suficiente para Deus, é suficiente para o Senhor. Então, antes que você morra completamente espiritualmente, faça a oração do profeta Abacuque. Antes que não haja mais esperança para você, faça a oração do profeta Abacuque. Antes que sua vida piore, antes que esse desânimo aumente, antes que essa frieza aumente, antes que tudo isso aconteça, ore, irmão. Fala: Deus, aviva a minha vida. Olha como é que eu estou, Deus. Minha vida espiritual está completamente superficial. Eu preciso de profundidade. Eu preciso me envolver mais, eu preciso buscar mais. Eu preciso de mais motivação, eu preciso de mais força, eu preciso de mais ânimo, eu preciso de mais fé, Deus. Se você não pedir, se você não clamar, sua vida continua do mesmo jeito. Mas se você orar, se você pedir, Deus vai avivar a tua vida. E você será completamente diferente. Quando nós olhamos hoje, irmãos, para o estado de vida, espiritualmente falando, de algumas pessoas que nos cercam, que estão aqui. Nós percebemos um enorme vazio. A gente olha, isso é tão perceptível, isso é notório, irmãos. O vazio, a pessoa está vazia, não tem nada, completamente vazia. A pessoa está abatida espiritualmente, a pessoa está arrasada espiritualmente, arrasado espiritualmente, deprimido, fraco, com uma fé diminuta, sabe? E eu falo: meu Deus do céu, Pai, Jesus, vem com o teu Espírito Santo, Jesus, renova esta alma, renova essa vida, faz alguma coisa, Jesus. Nós não podemos permitir, irmãos, que a nossa vida espiritual seja assim, uma vida vazia, uma vida abatida, arrasada, fraca, deprimida, com uma fé, sabe, muito diminuta. Não, isso não é para mim, isso não é para a igreja. Não é para a igreja. A igreja que vai fazer a diferença nessa cidade, ela não é assim. E nós temos que ser essa igreja que vai sim fazer a diferença aqui nessa comunidade. Mas é preciso haver o despertamento, é preciso haver um arrependimento, é preciso haver o avivamento.
Porque antes de Deus mandar fogo lá fora, Deus tem que mandar fogo aqui dentro. Antes de Deus mandar fogo na minha casa, Deus tem que mandar fogo na minha vida. Na cara, macheriana. Irmão, tu vai alcançar quem vivendo assim? Porque o propósito da igreja é salvar vidas. Você vai salvar quem vivendo a espiritualidade superficial? Quem você vai salvar? Irmão, por favor. Eu estou falando uma linguagem aqui, mas vocês estão entendendo, porque eu sei quem salva o Espírito Santo, beleza? Porque tem gente que murmura tanto, que se a gente não ficar explicando detalhinho por detalhinho, sabe? Mas tu está entendendo, varão? Deus quer usar você. Mas você não pode permitir que a sua vida espiritual seja vazia. Que a sua vida espiritual seja essa vida abatida. Irmão, se levanta, irmão. Meu Deus. Infelizmente, para muitos, a igreja se tornou um costume. Eu vou lá hoje no culto terça. Eu vou lá. Para muitos, a igreja se tornou uma espécie de rotina. Eu vou lá, sabe? Rotina. A igreja agora virou um lugar onde é bom ir. Quer dizer, isso está relativo hoje, né? Porque se fosse bom para ir, você estava aqui sempre. Mas como tu não está aqui sempre, então parece que aqui também não é um lugar bom. Nós temos que ter aquela visão de Davi, né? Que eu prefiro estar um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Cadê esses crentes que têm esse tipo de visão e que podem fazer esse tipo de declaração? Mas para muitos a igreja é só um costume, é só uma rotina, sabe? É um lugar que nós vamos lá e tudo bem. Não, irmãos, está errado. E você não pode olhar para a igreja desse jeito. Quem olha para a igreja assim, como costume, como rotina, é crente que está com a alma vazia, é crente que está com a alma batida, é crente que está com a alma arrasada, é crente que está deprimido, é crente que está fraco espiritualmente, é crente que tem uma fé muito diminuta. Deus não te chamou para viver uma vida assim. Não. Quando você dá lugar a esse tipo de vida, Satanás vem com força sobre a sua vida. E empurra mais frieza ainda. E empurra mais desânimo ainda. E sua vida, em vez de melhorar, piora. Piora. E piora. Você tem que entender. E eu espero que você entenda que a sua vida espiritual, ela nunca deve diminuir. Sempre crescer. Você tem que ser um tipo de crente melhor do que ontem. Aleluia. E amanhã você será melhor do que hoje. Aleluia. Imagine se nós seguimos nessa proporção, irmão, o que será dessa igreja no final do ano, daqui 3 meses, daqui 4 meses. Irmãos, quando a igreja começa a viver desse jeito, olhar para os cultos, olhar para a vida da igreja como uma coisa rotineira, é em tempos assim que precisamos fazer a oração do profeta Abacuque. Deus, aviva a tua obra. E o avivamento deve começar primeiro, sabe aonde? Em você. Em você. Eu estou pedindo avivamento a Deus para esta igreja, mas eu tenho que ter uma vida avivada. Aleluia. O avivamento tem que começar aqui no púlpito. O fogo tem que começar por aqui. O fogo tem que começar aqui em cima. Aleluia. Louvado seja Deus. E isso tem que contagiar outras pessoas. Outras pessoas e outras pessoas. Você quer que Deus aviva a tua casa, sim ou não, irmão?
Ou você está aqui só por você estar, você não tem preocupação espiritual nenhuma pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos, porque tu não prega para eles, tu não evangeliza eles, você não procura se encher do Espírito Santo para pregar para eles, e fica dizendo, pastor vai pregar lá para meu pai, pastor vai pregar lá para minha família. É você, irmão. Deus chamou você. Eu posso ir sim, e eu vou se você me chamar, mas Deus quer você. O problema de muitos não estarem fazendo isso é porque estão vazios espiritualmente. Gente vazia não testemunha, gente vazia não evangeliza, gente vazia não ora, gente vazia não tem comunhão, gente vazia não tem intimidade, gente vazia não tem relacionamento, gente vazia não adora, gente vazia não louva, gente vazia é assim. Meu irmão, fala sério. Tu não está precisando se revoltar, não? Você se revolta com tanta coisa, por que tu não se revolta com a tua vida espiritual? Porque quando falta dinheiro na tua casa, tu fica revoltado, e agora, e não sei o que nós vamos fazer, e tal, e aquela coisa toda, e quando falta comida lá na tua casa, falta comida na tua despensa, você se revolta, e aquela coisa e tal, quando falta o shampoo para o teu cabelo, você se revolta, e agora o que eu vou fazer para lavar o meu cabelo? Tua alma é mais valiosa do que o teu cabelo. Se revolte contra essa vida fria, desanimada, fraca e morta. Se revolte contra isso. Se levante amanhã pela manhã e fala, eu vou dar um jeito na minha vida, hoje, na Caravassúria Andalaia. Eu vou dar um jeito dessa frieza, eu vou dar um jeito desse desânimo, eu vou acabar com isso, eu vou matar isso na minha vida. E eu vou buscar uma vida avivada, uma vida cheia, uma vida plena. Nós temos uma promessa, irmãos, em Atos capítulo 2, no versículo 38 ao 39. Porque em tempos de desânimo e frieza, e nós estamos vivendo esse tempo, nós podemos olhar para Atos capítulo 2 e encontrar aqui uma promessa divina sobre uma igreja que nós podemos sim ser. Atos capítulo 2. Versículo 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Agora vejam a segunda parte desse versículo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? E recebereis o que, Ronilson? O dom do Espírito Santo. Quando nós vamos fazer a teologia bíblica desse versículo, sabe o que nós encontramos? E receberemos o poder do Espírito Santo, aleluia. E para quem acha que essa promessa aqui só ficou para a igreja primitiva, o apóstolo Pedro vem e diz no verso 39, ele diz, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa, Arlinho, é para você, meu irmão, porque Deus te chamou. Deus te chamou, aleluia. Edilson, essa promessa é para você, Edilson, porque Deus te chamou. Patrícia e a sua amigona do lado aí, essa promessa é para vocês duas, porque Deus chamou as duas. Maria, essa promessa é para você, Maria. Essa promessa é para mim, porque Deus me chamou. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou com tudo para cima dessa promessa. Eu vou com tudo. Porque eu creio nela.
E é por isso que eu disse que conhecer a Bíblia, sabe, não muda a vida de ninguém, mas conhecer a Bíblia e tomar posse dela, conhecer o que está escrito e tomar posse da promessa, aleluia, conhecer a verdade e ir atrás dessa verdade, buscar essa verdade até tomar posse, eita, aleluia. É diferente, irmão. Eu estou cansado, eu vou falar de novo. Eu estou cansado desse povo que fala de Bíblia, mas não vive, não experimenta, não toma. Pedro está dizendo, é para todos que ainda vão crer nele. Eu creio. Pai, manda essa promessa aqui para mim, Pai. Porque eu creio, Pai. Manda essa promessa para mim, aleluia. Manda esse dom do Espírito Santo sobre a minha vida, Deus. Manda aqui, Pai, manda. Me reveste, se está aqui, eu quero, Pai. Pedro falou, Pedro foi usado por ti. Pedro, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então isso aqui é uma verdade, Então, Deus. Essa é uma promessa gloriosa, irmãos. O dom do Espírito, o poder do Espírito. É para todos. Essa é a promessa que receberíamos o dom do Espírito. É a promessa que receberíamos o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é o poder de Deus. Irmãos, a igreja precisa desse poder. Porque é a igreja de Deus. Deus está vivo. As pessoas que estão lá fora, os perdidos, e que nos visitam, eles precisam ver o poder de Deus na vida da igreja. Precisa. Nós temos os dons espirituais. E é isso que nos difere, nós da nossa igreja mãe, a Presbiteriana do Brasil. Porque eles são cessacionistas, nós somos continuistas. O que é isso? Para eles os dons cessaram, para nós os dons continuam. Irmão, não dá para eu dizer que os dons cessaram, porque eu já vivenciei muitos deles. Vivenciei. Uma vez eu estava visitando um amigo, que estava afastado. Fui lá visitá-lo, pregar para ele e tal. E chegou uma menina. E na hora que ela chegou, o Espírito Santo me tomou. Eu comecei a orar em línguas. E a menina ficou toda assustada. Ela era ímpia. Estava eu lá, línguas estranhas. E aí Deus me deu interpretação. Que era uma revelação sobre a vida dela. E aí quando eu terminei de orar em línguas, interpretação. Deus está dizendo para você, moça, que você ontem recebeu um livramento de morte, porque você está envolvida com 3 homens casados. Você está aqui nessa cidade, você fugiu da sua cidade. Sua cidade é tal, e você está aqui agora, porque você fugiu de lá. Dessas 2 esposas fizeram macumba para você, e uma terceira contratou alguém para matar você. Saiba que Deus tem um plano na sua vida, e é por isso que Ele está me usando aqui agora, porque Ele quer lhe salvar, Ele quer mudar você, Ele quer te transformar. E ela falou, quem falou para esse rapaz da minha vida? E o desviado falou, é Deus, através do seu poder. Precisamos desse poder, irmãos. Precisamos desse poder divino na vida da igreja. Irmão, se tu não crê, fica de boa, tá bom? Mas eu creio e eu vou levar essa igreja a experimentar isso. No poder do Espírito Santo. Nós temos que honrar o nome dessa igreja que está lá fora. Igreja Presbiteriana Renovada. Aleluia. Temos que ser essa igreja renovada. Uma igreja avivada. Ne Shuriandalaia. Quando nós olhamos, irmãos, para o poder do Espírito Santo,
nós podemos encontrar esse poder visto pela primeira vez em Gênesis 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Onde na criação esse Espírito Santo se movia pela face das águas. Quando nós, irmãos, estudamos o poder do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos encontrar o Espírito Santo habilitando homens e mulheres no Antigo e no Novo Testamento a fazerem coisas grandiosas. Coisas grandiosas. Eu sei que tem muitos já perderam a fé. Ah, não, isso só ficou lá. Eu quero crer que pelo menos alguns aqui não perderam a fé. Aleluia, e crer que aquilo que Deus fez lá no passado, o nosso Deus não muda, Ele pode fazer a mesma coisa hoje. Aleluia. Se nós buscarmos uma vida de despertamento, irmãos, se nós buscarmos uma vida de arrependimento, irmãos, se nós buscarmos um avivamento, irmãos, aleluia, Deus também poderá fazer coisas grandiosas através da tua vida, através da minha, através da vida desta igreja. Deus pode balançar esta cidade. Deus, Ele só precisa de uma pessoa ungida. Uma pessoa ungida. Uma pessoa faminta, sedenta. Nós temos um grande personagem do Antigo Testamento que fez uma grande diferença para o povo de Deus. O rei Davi. Em 1 Samuel 16, 13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi venceu guerras e batalhas, sabe por quê? Porque ele era um homem ungido de Deus, ele era ungido pelo Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo estava sobre Davi. E o que eu acho mais interessante é que o Espírito de Deus estava com Davi agindo com poder. E em determinada ocasião estava Davi fugindo. E ele chega em uma caverna e ele encontra um grupo de homens desanimados, desesperançosos, sem perspectiva nenhuma de vida, por isso que estavam lá dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que esses homens eram homens também endividados. Só que quando eles viram Davi, e eles começaram a andar com Davi, o poder do Espírito que estava sobre Davi, aleluia, também passou a estar na vida desses homens. E as grandes vitórias e batalhas que Davi um dia conquistou, esses homens também conquistaram, aleluia. Exércitos que Davi sozinho havia destruído, esses homens também passaram a destruir, porque o Espírito que estava sobre Davi, é o Espírito também que estava atuando sobre os seus 37 valentes, sobre os seus 37 guerreiros. Meu Deus! Eu olho para esses homens, os 37 valentes, eu olho para o passado deles, homens que estavam destruídos, irmão, amargurados da vida. De repente, 3 desses homens, José, Bassebete, Eleazar e Samar, cada um desses homens mataram 1000 homens, sozinho, cada um deles. 1000 inimigos, cada um deles. Eu falei, meu Deus, como isso é possível? Como isso é possível? Teve uma hora que Eleazar, eu queria que, sabe, essa unção que estava sobre Eleazar e essa visão que estava em Eleazar estivesse também sobre a nossa igreja. Porque Eleazar, ele chega em um determinado campo e ele vê o inimigo invadindo as terras do povo de Deus. Eram mais ou menos 800 filisteus. Eleazar olha para aquilo ali, fala, não. O inimigo invadindo as terras do povo de Deus, não.
ele desceu ao encontro do inimigo, ele sozinho, com uma lança na mão, e ele matou os 800 homens, inimigos do povo de Deus, aleluia, porque ele tinha o poder do Espírito Santo sobre ele, ele foi ungido pelo Senhor. Gente, em João 14, 16 e 18, Jesus ele vai prometer o Espírito Santo para a vida da igreja, como um guia permanente, eu quero que você preste atenção nessa ênfase que eu estou dando, um guia permanente para a igreja, um professor, um selo para a nossa salvação, um consolador para nós, um consolador. Mas não apenas isso, Jesus também prometeu que esse poder do Espírito Santo ajudaria os seus seguidores a proclamarem o Evangelho ao redor do mundo. E esse mundo, irmãos, ele é o que é por causa de Jesus e por causa de 12 homens guerreiros. Porque assim como o Espírito Santo estava na vida de Davi, agindo através de Davi, e posteriormente também através dos seus 37 guerreiros, o Espírito Santo que usava Jesus, o Espírito Santo que atuava na vida de Jesus, era o mesmo Espírito Santo que estava atuando na vida dos 12, e esses 12 apóstolos, irmãos, aleluia, eles mudaram a história desse mundo. 12 homens, 12. Em Atos 1:8 diz, essa é uma das promessas que todo cristão deveria, buscar até receber. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa se cumpriu, irmãos, em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu, foi derramado, revestiu todos que estavam ali, todos. Aqueles homens covardes, que quando Jesus Cristo foi preso, e que fugiram, abandonaram Jesus, ao receber o poder do Espírito Santo, eles nunca mais negaram a Jesus. Todos eles foram mortos de forma cruel, porque receberam o poder do Espírito Santo e nunca negaram a Jesus. Porque quando nós, irmãos, recebemos esse poder, nós nos transformamos em uma outra pessoa. Em uma outra pessoa. O apóstolo Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, foi morto de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo, por se recusar a não mais pregar sobre Jesus. Só o poder do Espírito Santo faz isso. Nós precisamos de uma igreja ousada, corajosa, e nós só podemos ser essa igreja se recebermos esse poder do Espírito Santo, se nós buscarmos esse poder do Espírito Santo, aleluia, porque isso que aconteceu com eles, pode e deve acontecer conosco também. Esses homens, eles foram dinâmicos na sua fé, eles foram dinâmicos. Nós temos que também, irmãos, buscar essa dinâmica. Nós temos que ser uma igreja dinâmica. E nós só podemos ser essa igreja dinâmica através do poder do Espírito Santo. Não é através de evento, irmão. Não adianta, uma igreja pode fazer o que for, pode fazer o evento que for, se não tiver o poder do Espírito Santo, nada muda, nada transforma, nada converte, porque somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Nós precisamos de fé, precisamos de coragem, precisamos de disposição,
Precisamos de amor. Precisamos de poder. E nós só vamos ter isso se nos levantarmos e falar: Deus, dá um jeito aqui na minha vida. Me desperta. Coloca arrependimento no meu coração e aviva a minha vida. Fica de pé, irmão.